De manhã faz sol, à tarde esfria e à noite chove. Aí esquenta e na hora de dormir a temperatura cai e vem acompanhada daquela tempestade que ninguém esperava. Você sabia que essas mudanças climáticas são causadas pelo fenômeno chamado de El Niño? O El Niño é um fenômeno que funciona numa escala muito grande, que basicamente sofre interferência dos ventos que saem da costa da América Latina, mais ou menos na região do Peru, e vão até a Austrália, por sobre o Oceano Pacífico, e que normalmente esses ventos eles sopram do Peru para a Austrália. E isso condiciona todo o regime de chuva nessa região e também interfere sobre a circulação de todo o globo terrestre. Por alguma razão que a gente ainda não conseguiu entender, as águas do Oceano Pacífico na região ali do Peru começam a se esquentar. Esse aquecimento ainda não se sabe exatamente por que ele acontece. E esse aquecimento enfraquece esse vento. Quando acontece o enfraquecimento desse vento, isso interfere em todo o regime de circulação aqui na América do Sul. E isso, a consequência prática desse fenômeno, que a gente chama de El Niño, é aumento de chuva na região sul do país, redução das chuvas na região norte e nordeste do Brasil, e aqui no sudeste a gente fica numa zona de transição. Mesmo sendo responsável por toda essa mudança de temperatura, não há como dizer com certeza quais serão as variações causadas pelo El Niño em algumas regiões do país. Em alguns anos a chuva aumenta muito, em alguns anos a chuva diminui, em alguns anos ela fica na média. Ou seja, para nós é muito difícil falar, olha, fazer a previsão baseada no El Niño. É um ano de El Niño, o que vai acontecer com a chuva? A gente não sabe. Se a população se queixa da temperatura mudar tanto e tão depressa, os agricultores também não ficam nada felizes. Com o risco de perder a plantação por conta do clima, é preciso estar preparado para tantas variações. Um agricultor que tem acesso à tecnologia, e a maior parte dos agricultores brasileiros já conseguem entender que ele precisa analisar solo, que ele precisa trabalhar com variedades melhoradas, que ele precisa controlar a doença quando elas ocorrem e assim por diante. Enfim, a gente já consegue observar, diagnosticar problemas e agir para tentar resolvê-los. E também planejar com antecedência. Você vende bem menos, né? E além de você colher menos, você vende bem menos. Porque não tem condição, o calor é demais, né? O calor é demais. Quando chove, chove. Daí sai aquele solão, acaba com o tipo da verdura. Por exemplo, nesse ano de 2016, na região aqui onde a gente está, em Piracicaba, a gente teve chuva acima da média, em janeiro. Então, isso traz uma consequência para os produtores, como, por exemplo, aumento de incidência de doenças, maior dificuldade de produzir alguns produtos que são suscetíveis a pragas e doenças associadas à umidade, ok? Para aqueles que precisavam colher os produtos também existe uma dificuldade, porque é muito difícil você entrar no campo. Quando a colheita é numa área pequena, ele pode fazer isso manualmente, tudo bem, mas quando ele precisa de uma máquina, e o solo está muito encharcado, é muito difícil para ele fazer isso e algumas vezes ele simplesmente não consegue. E aí ele perde a produção. Ele conduziu todo o produto no momento final que ele ia ter o retorno econômico, ele realmente perdeu. Será que existe algum auxílio aos agricultores para que eles se planejem da maneira correta? Existe um instrumento do Ministério da Agricultura chamado Zoneamento Agrícola de Risco Climático. Esse zoneamento, ele chama zoneamento porque a gente divide o país por regiões. E nessas regiões existe uma indicação sobre quais são as melhores culturas, a época que ele deve plantar, mas mesmo esse zoneamento ele não está isento de falhas, porque mesmo lá existe algum risco de perda, mas esse risco é minimizado. Do plantio à colheita até a distribuição, além do tempo, muitos são os fatores que impactam o bolso do consumidor. A gente passa por um momento, dificuldades econômicas no país, então a gente pode ter ali uma transferência de custo, por exemplo, de combustível, de adubo, de agroquímico, que todos esses produtos subiram para o produtor, então ele transfere isso para
para o consumidor final. E também você tem uma certa sazonalidade dos produtos, porque em algumas épocas é mais difícil produzir uma fruta do que em outras. E a gente tem uma demanda mais ou menos constante e oferta variando ao longo do tempo. Quando a oferta cai, o preço aumenta. Agora, em épocas em que a gente espera produzir um determinado produto e a chuva ou o calor prejudicam esse produto, acontece o mesmo fenômeno, em que os consumidores vão atrás daquele produto porque esperariam encontrá-lo, e o produtor tem muito menos, então ele vai cobrar mais, o preço vai subir porque tem mais demanda. Tomate está muito caro, outras coisas, está muito caro para a gente comprar, né? Tá difícil. Passagem de comprar um monte de fruta era bastante, era barato, né? Agora não, precisa comprar 2, que na maçã tá caro, 10. Então eu vou comprar 3. Sim, eu acho que sobe muito. Os clientes estão reclamando do preço dos alimentos? Não tem como não reclamar, né? Os preços dispararam, né? Tá difícil, porque cada dia vem um preço, a qualidade às vezes não é boa. O preço dos alimentos está associado à variabilidade climática. Adaptando o ditado popular que depois da tempestade ou escassez vem a bonança, as notícias são positivas para 2016. Felizmente, durante o ano de 2015 e esse começo de ano de 2016, o clima realmente se estabilizou, voltou às suas condições médias e as condições hoje são mais favoráveis à cultura. Este foi mais um Ambiente por Inteiro, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados em nossa programação através das nossas redes sociais e pelo site tvunimep.com.br. Tchau, tchau e até a próxima!